Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tira Dúvidas aqui da Nasajon. Para quem ainda não me conhece, eu sou a técnica Caroline Guimarães e hoje a gente vai fazer mais um Tira Dúvidas especial voltado exclusivamente para o e-consignado, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças, mas eu estou aqui para tranquilizar vocês. Eu peço que vocês coloquem aqui, algumas pessoas já colocaram de onde vocês são, se vocês estão me ouvindo bem, para a gente poder dar sequência, se o vídeo tá legal, que eu vou dar uma olhadinha, tá? Riátila está aqui com a gente. Boa tarde. RH, Cristiano, Rita de Cássia. Olha quanta gente. Sejam muito bem-vindos. Carlos Lins também sempre acompanhando. José Dias, Beatriz, Isabel, Durval, tudo bem, meu amigo? Cláudia, que bom, bastante gente. Então vamos lá, pessoal. O tempo é curtinho. É, Antes da gente começar a apresentação, eu tenho alguns recadinhos para você, tá? Como eu disse, a nossa live hoje é voltada para o assunto do e-consignado, então a gente vai falar sobre as novidades do cálculo de rescisão, tirar as dúvidas e mostrar como será esse novo fluxo. E no decorrer da live vai subir para vocês nos comentários aqui o link da nossa pesquisa de satisfação. E é muito importante que vocês participem, porque é a partir dessa pesquisa que a gente tem conhecimento dos assuntos que vocês querem que sejam abordados nas próximas lives. E a live vai ficar gravada no Educacional, também vai ser enviado o link aqui no chat, tá? Além do link da pesquisa e da live, eu quero lembrar vocês que a Nasajon tem um Instagram, que é o @nasajon na prática, e lá a gente compartilha dicas, novidades sobre a folha de pagamento, ponto e-consignado, DIRF, novas funcionalidades dos módulos e, claro, tudo sobre a reforma tributária. E também a gente está no LinkedIn, é só procurar por Nasajon. Se você ainda não segue, aproveita que você está aqui comigo e dá uma olhadinha por lá. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Castanhal, Pará, São Gonçalo, Manaus, Rio, Salvador, Guarapari. Tá travando para mais alguém? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Porto Real do Rio. Essa aula vai ficar gravada, tá, gente? Fiquem tranquilos. Débora, Penha, Escritório Santo Antônio. Tudo bem, Gabriela? Então vamos lá, eu vou começar a apresentação aqui, porque tem muito conteúdo, gente. Ok, obrigada pelo retorno, gente. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o consignado. E a primeira parte é que a gente vai relembrar como foi essa trajetória, tá? O foco, mais uma vez, vai ser nas rescisões, onde realmente teve a mudança no cálculo. Na folha de pagamento não houve nenhuma mudança. Só para a gente relembrar, o e-consignado ele foi disponibilizado em março do ano passado para que todos os trabalhadores tivessem margem de crédito para empréstimos pessoais que antes só era possível quando a empresa tinha convênio com o banco. E aí a forma de solicitação desses empréstimos passou a ser feita também pela a CTPS, né, a carteira digital. E aí o funcionário não depende mais da aprovação do convênio da empresa, porque ele consegue fazer essa solicitação de forma independente. Ele recebe proposta de vários bancos e assim ele consegue escolher qual é a melhor proposta de acordo com as necessidades dele. E aí, o e-consignado ele fez um ano, a gente já estava acostumado a fazer todas as rotinas com folha, com rescisão, e aí o que que a gente ganha? Mais mudança, né? Mas não chocou totalmente, porque assim que foi disponibilizado o e-consignado, havia a previsão de que as verbas rescisórias e a garantia do FGTS entrassem nesse bolo aí, mas a gente só não sabia quando. E o momento chegou para melhorar a vida do DP, só que não, né? Passar aqui para o próximo slide. Então, a gente teve a portaria
no MTE 1115. No dia 26/6 foi publicada essa portaria e ela trouxe as alterações no e-consignado. Inicialmente, ela falava que essas mudanças iam entrar em vigor já no mesmo dia da publicação. Mas, como foi muito em cima da hora, surgiram muitas dúvidas e não ficou totalmente claro. E, por esse motivo, alguns clientes entraram em contato com o nosso suporte, queriam orientações sobre essas questões, e a nossa orientação foi: aguardem o posicionamento do MTE, porque havia essa possibilidade de alteração no cronograma. E foi exatamente o que aconteceu. A entrada em vigor das mudanças, ela foi adiada e assim as novas regras passam a valer a partir do próximo dia 23/7, daqui a uma semaninha, quinta-feira que vem, tá? Vou dar uma olhadinha nos comentários para ver se tem alguma pergunta. Ok, áudio ok. Perfeito, então vamos seguir. E o que que muda no crédito do trabalhador, pessoal? Vamos entender o fluxo atual, até o dia 22/7. A gente faz a consulta da API ou a importação do CSV mensal. O sistema traz essas informações, inclui essas parcelas lá no cadastro do funcionário, lá no cadastro do empréstimo, no cadastro do funcionário. A gente faz o cálculo da folha da rescisão. Essas informações são levadas para o e-social por meio do S1200 ou S2299. O e-social valida o número do contrato, o código da instituição financeira e o valor descontado, e a parcela é quitada. Até aí, perfeito, a gente já está acostumado com esse fluxo. Agora, a partir do dia 23/7, para o cálculo da folha mensal, novamente, nada muda, tá? A forma de importação é exatamente a mesma, mas já para a rescisão, vai ser consultado o percentual disponibilizado pelo DataPrev, e o desconto vai ser feito com base nos parâmetros que o DataPrev vai dizer para a gente. O e-social vai fazer o cruzamento dessas informações. Então, como será? A gente vai calcular a rescisão com a consulta diária pela API para saber o saldo devedor e o percentual da garantia. Vamos enviar essas informações a partir do S2299 com o valor descontado. O e-social vai consultar o DataPrev. O e-social calcula o valor a ser descontado e compara com o S2299 que a gente enviou. E aí, nessa comparação, teve divergência? Não teve divergência. Ok, perfeito, passou. Teve divergência? Ele vai gerar uma advertência. E aí o persona ele vai trazer, desculpa, vai trazer uma mensagenzinha falando: olha, o valor não está igual, é preciso que você veja. Depois eu vou demonstrar essas informações para vocês. E aqui eu tenho um detalhe importante. Mais do que nunca, pessoal, eu peço que vocês orientem aos funcionários sobre as contratações do e-consignado, tá? Porque eu ouvi relatos de que muitos funcionários estão fazendo contratações de empréstimos, acreditando que, se caso eles sejam dispensados, o empréstimo ele deixa de existir, porque não vai ser descontado mais em folha. Ah, não vai ser mais descontado, eu vou fazer e vai ficar elas por elas. E é uma inverdade. E aí vocês podem me perguntar: ah, Carol, mas eu preciso ser babá de funcionário agora? Não, gente, não é ser babá. É porque muitos desconhecem essa informação, acabam pegando um empréstimo atrás do outro, e essa conscientização por parte da empresa pode fazer com que eles repensem antes de contratar um novo empréstimo, e isso automaticamente resulta em menos trabalho para o DP. E outro ponto importante também é que os empréstimos realizados antes de 26/6 e com data de desligamento a partir de 23/7, 23 de julho, de semana que vem, todos possuem garantia das verbas rescisórias, porque antes já existia uma cláusula nos contratos sobre isso. Os empréstimos contratados a partir de 26/6, o funcionário ele pode escolher ou não ter o desconto sobre as verbas rescisórias, com o intuito de diminuir as taxas de juros dos empréstimos contratados, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Ok. A Mayara fez uma pergunta.
Maiara do Jardim da Saudade, o que seria essa advertência? Advertência, Maiara, é igual quando a gente vai fazer um envio por e-social, e aí aparece lá o erro. Erro 902. Só que ele não vai aparecer o erro, ele vai aparecer uma mensagem informando que há divergências, existem divergências de valores, tá? É porque eu não consigo demonstrar nesse momento por conta do certificado. Mas nas próximas versões que vão ser liberadas na semana que vem, já vai demonstrar essa informação, tá bom? A Nasajon não poderia criar um comunicado igual ao do desconto parcial, é exatamente isso, vai ter um comunicado sobre isso. No caso das rescisões, esse desconto parcial, ele já fica na terceira página da rescisão, e de forma automática. Você não precisa ir naquele menu, pegar e gerar. Você já pega logo ele na rescisão, na página 3 da rescisão. Pergunta do Durval. Boa tarde, Durval. Tenho demissões no dia 17 e dia 20, serão pagas dia 30. Como devo fazer a data que vale? A data de desligamento, a data de transmissão do S 22, 2500, a data de pagamento. Durval, sempre o dia do desligamento. Se o desligamento ocorreu dia 22, regra antiga. A partir do dia 23, regra atual, tá bom? O sistema ele está com uma trava para essa questão, para justamente até o dia 22, regra antiga. 23 em diante, regra atual, tá bom? Ana Beatriz, antes de finalizar a rescisão, eu preciso enviar informação ao e-social, não entendi essa dinâmica. Ana Beatriz, você vai consultar, vai fazer uma consulta para saber quais são os valores para serem descontados na rescisão. Eu já vou explicar mais à frente como funciona, tá? Eu vou explicar essa API, tá bom, gente? Então, eu quero ver aqui com vocês essas novas garantias e, e a migração automática. Só um minutinho. Outro detalhe importante que gera muita dúvida aqui no suporte é a forma, essa mudança na forma dos descontos. Porque pode ser que o funcionário X tenha um contrato rescindido em outra empresa. E aí, quando teve a rescisão, ele foi descontado com base no valor da parcela, né? 35% da remuneração disponível com o teto ali do limite da parcela. Agora, na nova empresa, se ele for rescindido, a partir do dia 23/7, a situação muda totalmente de figura, porque dessa vez vão ser considerados os percentuais em cima das verbas rescisórias, tá? E é importante olhar todos os dias. Eu vou fazer a rescisão hoje. Calculei e amanhã eu envio para o e-social. Não faça isso. Quando você for fazer a rescisão, você já envia logo para justamente não dar divergências. Pegou as informações dos percentuais no DataPrev, envia, porque nesse meio tempo, o que, que pode acontecer? Alguma parcela pode ter sido abatida, o empréstimo pode ter sido quitado, e se houver divergência de valores, como eu disse no slide anterior, vai ter advertência pelo e-social e vai gerar retrabalho para vocês. As novas garantias. O trabalhador pode oferecer como garantia para contratos realizados a partir de 26/6 até 35% das verbas rescisórias, saldo de salário, 13º, 13º, etc., independente do motivo de saída. Até 10% do saldo do FGTS em demissões sem justa causa para o optante do saque e rescisão e até 100% da multa de 40% do FGTS paga pelo empregador. O uso dessas garantias depende da autorização expressa do trabalhador no ato da contratação. Se vocês acessarem o aplicativo da CTPS Digital, lá
na parte de empréstimos e tentar simular um empréstimo, vocês vão ver que aí tem a opçãozinha lá para colocar essas garantias ou não. E aí, se o funcionário mudar de emprego dentro do mesmo grupo econômico, essa é uma informação importante. A garantia do empréstimo migra automaticamente para o novo vínculo. E caso tenha mais de um emprego, o sistema vai priorizar o desconto naquele com maior margem disponível. Responder essa pergunta aqui. Essa opção de desconto do empréstimo na rescisão será feita quando fizer a contratação do empréstimo, a empresa vai ter que perguntar. Todos os meses as empresas precisam fazer a importação do, do arquivo, tá? A gente tem a API justamente para vocês não precisarem ir lá pegar o arquivo, importar o arquivo. Aqui a gente já faz tudo de forma automática. Então, o funcionário não precisa avisar a empresa tem que correr atrás dessa informação e eu já vou mostrar para vocês. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada e eu vou pedir para que a equipe do educacional disponibilize esse material para vocês fazerem consultas, tá? Agora a consulta é diária, o Demerson. Demerson, em caso de rescisão, sim, tá bom? Juraci, seja bem-vinda. A minha dúvida é, descontado somente percentual das garantias ou vai ser descontado percentual de garantia mais parcela mensal? Percentual das garantias. Vai ter o cálculo da remuneração disponível, ali vai somar férias, 13º, saldo de salário, e aí sim vai ter os descontos ali, imposto de renda, INSS, pensão se tiver, e aí sim, o percentual é 35%. Aí a gente vai fazer o cálculo, aquela remuneração disponível vezes 35%, tá? Nasajun está atualizando as rubricas que fazem parte dos incidentes dos 35%? Sim, pessoal. Já vou mostrar também essa informação. A garantia vale é obrigada para os contratos antigos? Sim, todos os contratos antigos antes de 26/6 possuem esse percentual da garantia. Por isso que é importante fazer essa consulta lá no DataPrev, para caso os funcionários sejam rescindidos, vocês já façam o desligamento a partir do dia 23 com esses valores, tá bom? Mas e quanto ao persona, qual a participação do sistema nesse fluxo? Nós temos a importação via web service. Se você está com o sistema aí aberto, você pode acessar o menu integrações, importações e exportações, importar empréstimos e consignado e a opção web service. Fica tranquilo que depois eu já mostro essa tela para vocês, tá? Só que antes, eu queria falar com vocês sobre uma conversinha séria, porque no mês passado eu vi que muita gente está usando o CSV ainda e não usa essa nossa API. Gente, a API é maravilhosa. Se você usar a API, você pode colocar aqui nos comentários, tá? Ela otimiza o tempo de vocês e o tempo da gente vale ouro. Como a live já estava prevista para hoje, eu deixei para dar um puxão de orelha. Mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês essa preciosidade no sistema e a gente também tem artigo na nossa base de conhecimento que orienta como proceder caso vocês possuam dúvidas. E eu gosto de lembrar que a função do web service é eliminar o trabalho de vocês, que tem de todos os meses baixar o arquivo, importar no sistema, conferir. O processo do web service ele é feito de forma automatizada e vocês precisam dar poucos comandos, como selecionar a empresa, o período das parcelas que vocês desejam importar, e ele vai trazer os funcionários que estão devidamente cadastrados dentro do sistema, com matrícula e CPF iguais às informações que estão tanto no Portal Emprega Brasil quanto no e-social. E você pode me perguntar, por que isso, Carol? Por causa da LGPD. Porque não é permitido trazer de forma aberta todas as informações, todos os cadastros. Então, o critério de avaliação
dessas informações se dá com CPF e matrícula. Caso essas informações estejam divergentes entre o Persona e o Portal Emprega Brasil, vai ser apresentada uma mensagem de erro com a lista de todos os funcionários que deixaram de ser identificados, tá? Então vamos lá para a novidade. Aqui na importação do Web Service, a novidade é o campo contratos, parcelas e dados para rescisão. Mais uma vez, lembrando que o CPF e a matrícula devem ser os mesmos que constam no e-social. Antes, a gente só tinha essa opção aqui de contrato e parcela mensal. Agora, nós temos contratos, parcelas e dados para rescisão, que é onde você vai clicar aqui para poder ter as informações do percentual para o cálculo da rescisão da garantia das verbas rescisórias, tá? E aí fica assim, quando a gente faz a busca, você coloca o período, seleciona a empresa, seleciona o funcionário e ele dá como retorno o número de inscrição CNPJ da empresa, o CPF, a matrícula do trabalhador, o nome do trabalhador, o número do contrato e o valor da parcela. Nas próximas atualizações, ele vai trazer aqui já o percentual e quando a gente clicar em importar, essas informações serão levadas diretamente para o cadastro do funcionário. Muitas pessoas também perguntam para a gente como definir a ordem de cálculo dos empréstimos para a folha. Porque eu cheguei a ver pessoas dizendo para a gente que o funcionário tem 14 empréstimos cadastrados, contratados. Então, assim, são muitos e aí a gente precisa ter a ordem de cálculo. Então, essa ordem deve ser observada a data de quando ocorreu esse empréstimo, sempre do mais antigo para o mais atual. E caso os empréstimos tenham sido feitos no mesmo dia, deve ser observado como está a ordem desses empréstimos lá no portal Emprega Brasil, tá? A mesma ordem que estiver lá é que devemos considerar aqui no Persona e dessa forma o Persona vai saber qual é a ordem prioritária para fazer o desconto, desde que preenchido esse campo. Vou mostrar para vocês também, tá? E esse procedimento é feito de forma automática, esse preenchimento, porque essa informação não é apresentada no arquivo. Como é realizado o cálculo da remuneração disponível para a folha? A gente vai pegar todas as rubricas de descontos com incidência em contribuição previdenciária, rubricas de desconto da contribuição previdenciária devida pelo trabalhador, rubrica de desconto de retenção e imposto de renda e outros descontos compulsórios, como pensão e retenção judicial. Na folha de pagamento, a soma dos descontos das parcelas de empréstimos consignados não poderá ultrapassar o limite de 35% da remuneração disponível do vínculo empregatício, tá? E agora, aqui para a remuneração disponível da rescisão, que houve a mudança. A remuneração corresponde ao total dos proventos com incidência de INSS, descontando descontos com incidência de INSS, INSS, Imposto de Renda do Trabalhador, desconto de pensão alimentícia e agora, além disso, também entram no cálculo, mesmo sem incidência de INSS, as naturezas de rubrica 6.003, que é aviso prévio indenizado, 6.004, férias indenizadas em dobro e adicional, 6.006, que são férias proporcionais mais um terço, e 6.007, férias vencidas mais um terço, tá? A parcela não vai mais ser descontada de forma automaticamente, como era anteriormente. O desconto vai passar a considerar o percentual de garantia sobre a remuneração disponível limitado ao saldo devedor do contrato, não ultrapassando os 35% na soma de todos os contratos. E de onde vem esse percentual, gente? Data prévia. Vai ter contrato que vai ter 10%, vai ter contrato que vai ter 5,2%. Esse percentual não é a Nasajon que coloca essa informação, é o data prévia, tá? Então, qualquer dúvida sobre o percentual tem que ser visto com a data prévia. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Gente, são muitos comentários, tá? Eu vou tentar responder ao máximo aqui. E se a sua pergunta não for respondida, depois vocês podem abrir um ticket e para a equipe do suporte, que eu vou respondendo a vocês, tá?
As importações poderão ser feitas pelo web service da NasaJon? Sim. O Persona já vai apresentar a rescisão já pronta ou teremos que fazer esse cálculo? Vou mostrar para vocês, tá? Não se esqueçam de responder a pesquisa de satisfação que está aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Essa pesquisa é muito importante para a gente. Olha que pergunta legal do Carlos Lins. Não seria viável o sistema já acusar em caso de não haver mais aquele empréstimo e não trazer esses valores? Temos surpresa quanto a isso, tá? Vou seguir aqui, porque tem muito conteúdo, gente. Então, quais são as informações levadas ao e-social pelo Persona? Número do contrato, código da instituição e valor descontado. Deixa eu colocar só a apresentação. Os eventos S1200 e S2299 são os responsáveis por levar essas informações ao e-social, a fim de garantir o reconhecimento da parcela paga e fazer com que o fluxo seja cumprido até o repasse ao banco. Observação: antes, ao enviar o S2299, o e-social validava somente a instituição financeira e o número do contrato, e agora, com as novas regras, ele vai validar também o valor que foi descontado, e caso haja divergências, vai gerar as advertências. Ó, tô vendo aqui pessoal falando que nunca usou o web service. Eu falei que eu ia puxar a orelha de vocês hoje, hein? Vocês perguntaram sobre. Deixa eu voltar aqui para mim. Vocês perguntaram sobre o funcionário falar que quitou o empréstimo, tá? Alguns casos a gente já recebeu aqui, aí o cliente fala assim: ah, o funcionário disse que já quitou empréstimo, que não tem nenhuma parcela a ser paga, mas a parcela ainda está aparecendo lá no portal Emprega Brasil, tá? O que que eu devo fazer? Gente, a orientação é sempre descontar. Está no arquivo do portal Emprega Brasil? Precisa descontar. Enquanto o nome do funcionário estiver ativo no arquivo, o desconto precisa ser realizado. E se o empréstimo realmente estiver quitado, depois que a empresa efetuar o pagamento da guia, vai ter que descontar dele, vai fazer o pagamento dessa guia, o funcionário vai entrar em contato direto com a instituição bancária para poder solicitar esse reembolso, mas a empresa não pode deixar de descontar. Combinado? Então, aqui nós temos a nova opção da tela de cálculo de rescisão, que é a mesma coisa do web service, só que ao invés da gente fazer aquele todo caminho, todo o caminho do web service, no momento em que a gente for fazer o cálculo da rescisão, a gente vai vir aqui em e-consignado, nessa nova opção, e ele vai puxar todas as informações que a gente precisa para fazer o cálculo da rescisão, já contendo esses valores, tá? Esses novos valores. Termo de quitação. O funcionário falou que já quitou o empréstimo. Como é que eu vou saber dessa informação? Você vai acessar lá no portal Emprega Brasil, vai ter o termo de quitação de contrato, e aí sim você vai poder carregar essa informação lá no cadastro do empréstimo, dependendo da versão que você estiver agora, já tem essa informação. Tem a informaçãozinha de quitar um contrato e aí carregar a informação. Você carrega essa informação e o sistema deixa de alimentar as parcelas desse empréstimo, tá? A outra novidade também é a implementação dos campos saldo devedor e garantias na rescisão. Então, todas as vezes que a gente for fazer uma rescisão depois do dia 23/7, a partir do dia 23/7, a gente vai precisar preencher aqui as informações do saldo devedor e o percentual das verbas rescisórias, tá? E selecionar aqui se optou por garantia ou não. E aqui a gente tem uma pergunta que é muito frequente, que é em caso de mais de um empréstimo, como definir a ordem de cálculo para rescisão, gente?
Antes da portaria, eram consideradas informação da ordem de prioridade localizada lá no cadastro do empréstimo que a gente já viu. Agora, diferente do cálculo da folha, vai ser considerado o percentual definido pelo DataPrev. Estou batendo nessa tecla porque muitas pessoas podem perguntar para a gente qual é o percentual e não é com a Nasajon, tá, gente? É com a DataPrev. Para cada um dos empréstimos, principalmente na verificação de antigos e novos empréstimos, porque cada um vai ter suas particularidades, se há garantias ou não. O que que acontece se o empregador não pagar a guia dentro do prazo? Quando a guia do FGTS do e-consignado não é paga até o dia 20 do mês seguinte, o empregador pode ter consequências legais e trabalhistas, tá? Então, para competências até janeiro de 2026, a regularização ela exige contato direto com a instituição financeira. Ou seja, a empresa precisa entrar em contato com o banco para emitir uma nova guia. Eu já peguei casos de pessoas agora em maio, em junho, tendo que refazer folhas de janeiro, e aí questionaram para o suporte como que faz essa geração da nova guia no FGTS digital, porque não estava gerando, e realmente não vai gerar, porque somente a partir da competência de fevereiro em diante que a empresa vai conseguir emitir a guia de e-consignados vencidos pelo próprio site do FGTS digital, tá? E falando muito rapidamente sobre as multas, hoje a gente tem o TDS do MTE, que é o termo de débito salarial, que é onde as empresas que deixam de descontar essas parcelas do consignado, elas são multadas de 100 a R$ 300 por trabalhador no mês, e para casos de retenção sem repasse, 30% do valor não repassado, tá? Então, se atentem, é importante que vocês façam esse exercício de gerar lá no FGTS Digital a guia separada do e-consignado e manter sempre o pagamento dessa guia em dia, porque é um valor que já foi descontado dos funcionários, e se a empresa fica com esse valor, é apropriação indébita e está sujeito a penalidade, tá bom? E mais uma vez, para fixar, precisa entender que o persona ele não calcula o percentual de garantia, tá? Ele apenas importa, utiliza esse percentual disponibilizado no portal Emprega Brasil. Aplica esse percentual sobre a remuneração disponível da rescisão e limita o desconto conforme as regras oficiais. Isso explica porque talvez vocês encontrem percentuais quebrados, em vez de apenas 35%. Eles são definidos na plataforma do crédito do trabalhador com base nos dados do contrato e do saldo devedor, e não por uma fórmula no Persona. Deixa eu voltar aqui. Responder algumas perguntinhas de vocês. Nasajon ainda não disponibilizou isso. Na versão 218, a gente já tem algumas informações dessa aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? A gente só está realizando os testes finais com relação à rescisão. Boa tarde. Não há possibilidade do sistema emitir um relatório analítico com os nomes e os valores dos empréstimos para uma conferência com o que está sendo descontado? A gente já tem esse relatório hoje, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Israel perguntou: e quanto aos contratos antigos, dos quais que não são descontados em folha, e caso o funcionário esteja inadimplente, como fica? Se não é descontado em folha, é com ele, porque existem contratos que podem ser feitos, desculpa, empréstimos que podem ser feitos, são empréstimos pessoais e não o empréstimo do trabalhador, tá? Durval respondeu aqui que usa o web service e facilita muito a vida. A Vera também trouxe um retorno positivo. Eu sempre vou nesse web service, nem vou mais no portal Emprega Brasil.
Cristiano também. Gente, que felicidade, José Dias. Mas vocês estão arrasando, vocês estão de parabéns, hein? Todo mundo falando que ajuda. Crislane Brito, nunca usei o web service, então vai usar agora, porque eu vou ensinar vocês, tá? Vamos lá que eu vou fazer a apresentação para vocês. Vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela do meu persona, pessoal? Tem medo de demonstrar na prática? A teoria às vezes é mais difícil de entender. Tem sim, a gente vai começar agora a demonstração na prática, tá? Eu só queria falar um pouco sobre essas mudanças, porque são muitas informações, é tudo muito corrido, mas a gente já vai fazer essa demonstração. Ok, estão conseguindo ver? Então vamos lá. O primeiro ponto, a primeira novidade é aqui na rescisão, tá? Então, funcionários, cálculos, rescisão, cálculo. Ele vai abrir essa telinha e aí tem essa informação do e-consignado. Eu estou na versão 218, que é a versão que consta lá no painel do cliente, tá? O funcionário que eu estou usando como exemplo é o funcionário 06. Se eu for calcular a rescisão dele hoje, não vão ser consideradas as informações de garantias, porque, como eu expliquei, o sistema ele tá configurado para que considere somente a partir do dia 23/7, tá? Assim como diz a portaria. Então, aqui, o valor da parcela do consignado, do meu funcionário, é 1.200. Ele tinha remuneração disponível e aqui foi os 1.200. Se eu clicar aqui nessa informação do e-consignado, vamos supor que eu vou rescindir ele quando entra em vigor. E aí eu vou clicar nessa informação aqui, nessa opção de e-consignado. E eu vou colocar em contratos, parcelas e dados para rescisão, vou preencher o período, vou selecionar a empresa, os funcionários. Lembrando, uma informação importante, lá no DataPrev, só dá para consultar um CPF por vez. E aqui, pela API, a gente vai conseguir selecionar mais de um funcionário. Também é um tempo otimizado para o profissional do DP. Preenchi as informações aqui, vou clicar em buscar. Eu não estou com certificado aqui nesse momento, então não vou conseguir buscar essas informações. Depois que aparecer as informações aqui do trabalhador, eu vou clicar em importar. Essas informações vão direto para o cadastro do funcionário e aí sim eu consigo fazer a rescisão dele, tá? A gente também tem o termo de quitação, que eu fiquei de mostrar para vocês. Vou aqui em cadastros, funcionários, cadastro completo. Em ocorrências, empréstimos e consignado. E tem essa nova opção aqui, que é o quitar contrato. Se eu ver que o funcionário já fez a quitação desse contrato, vou pegar o arquivo que está lá, vou carregar aqui, posso preencher uma observação, e aí esse contrato ele não vai ser mais descontado, tá? Não, nenhuma parcela mais vai ser cadastrada aqui. Nós temos também o campo
saldo devedor, que também fica aqui dentro do cadastro do empréstimo. Campo saldo devedor, vamos supor que o Dataprev me informou que o saldo devedor é 20.000. E o percentual das verbas rescisórias é 20%. Ele optou ou não por garantia do FGTS? Aí eu vou marcar aqui, tá? Vou gravar essa informação. E aí sim, eu consigo fazer o cálculo da rescisão. Eu vou fazer um exemplo aqui, só para mostrar para vocês, na página 3, que ele mostra o termo que vocês tinham me perguntado. Eu não preciso ir lá naquelas opções para gerar um comunicado do empréstimo do consignado na rescisão, porque ele não conseguiu fazer o desconto do valor restante do empréstimo. Então, ele vai passar a mostrar aqui para a gente qual é o limite do desconto, que é aquele percentual do Dataprev, qual é o saldo devedor hoje, qual o valor que foi descontado na rescisão e qual o valor restante desse empréstimo, que aí, a partir desse momento da rescisão, o funcionário vai ter que se virar com o banco para poder fazer o pagamento desse valor restante. Se ele arrumar um outro emprego, essas informações vão ser migradas, tá? E aí, assim que ele chegar na nova empresa, quando a empresa for fazer a consulta das informações do empréstimo consignado, o empréstimo vai constar lá também para ser descontado. Outra pergunta que vocês fizeram foi sobre o termo de que o comunicado de desconto parcial. Então ele fica aqui em funcionários, relatórios, listagens, empréstimo e consignado e comunicado de desconto parcial. E aí eu vou gerar a competência Júlio aqui. Isso aqui principalmente para folha, tá, gente? Ele vai aparecer aqui aquele caso da rescisão, mas para os funcionários da folha mensal, é aqui, é por esse caminho que vocês vão fazer o comunicado, vão tirar esse comunicado e vão entregar para o funcionário. Informação importante é que esse comunicado do desconto parcial, ele é obrigatório, tá? Obrigatório nos casos em que a empresa não fez o valor, não descontou o valor total da parcela, ainda que ficou faltando aqui 1 centavo, que a gente já teve casos assim, tem que gerar o comunicado de desconto parcial e enviar para um funcionário, tá? Tanto no caso de folha de pagamento, quanto nos casos de rescisão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Nesse caso, o Persona já vai calcular tudo, é isso? Sim, quando você fizer aqui, deixa eu voltar aqui para apresentar o Persona. Quando você clicar em rescisão, cálculo, buscar as informações nessa opção do e-consignado, a ideia é justamente essa, que traga todos os percentuais, todas as informações necessárias para a rescisão para considerar essas verbas rescisórias, tá? A ideia de dessa questão é que justamente diminua o número de inadimplência, porque muita gente saía da empresa e deixava de pagar, e aí ficava com o nome sujo, enfim. E aí essa regra, antes do e-consignado, já era válida para as empresas que tinham convênios.
E aí, como veio o e-consignado, deixaram sem essa opção das verbas rescisórias por um tempo, mas como disse, já era previsto que isso fosse acontecer e no aniversário de um ano do e-consignado eles colocaram de volta essa opção. Eu não mostrei para vocês o web service, né? Então vamos lá. Fica aqui em integrações, importações e exportações, importar empréstimo consignado e web service, tá? Então vem aqui, vou colocar julho 2026, ou seja, a competência que vocês estejam procurando. Vou selecionar as empresas e aí vou colocar para buscar. Gente, não precisa ir lá no site, importar, baixar, importar aqui no sistema por arquivo, dificulta a visualização, é um trabalho mais moroso, então o web service é o melhor caminho. Lembrando também que tem artigo na base de conhecimento, se você quiser ver, você pode colocar web service Nasajon no Google, que ele já vai te encaminhar para o artigo, tá? Se tiver dúvida, não encontrou, abre um ticket que a gente manda para vocês esses artigos com as orientações, tá? Até agora não entendi como saber se o funcionário optou pelo FGTS. Ele só vai ter essa opção de optou pelo FGTS a partir dos contratos feitos de 26 de junho para cá, tá? E essa informação ela é automática. Quando for fazer o desligamento, aí sim a gente vai saber se ele optou ou não. Ou quando for, se for um contrato novo, agora, ele fez um contrato, por exemplo, amanhã. E aí talvez essa informação já venha no arquivo dizendo que ele optou pela garantia, que pode ser que fique marcada nessa opção aqui, lá no cadastro do empréstimo. Vou mostrar para vocês. Porque antes, como a gente não tinha essa opção por garantia, então por padrão vinha desmarcada. E agora pode ser que com os empréstimos mais novos, essa opção já venha marcada e aí você vai saber que ele optou pela garantia, tá? Dúvida muito comum aqui no suporte, tá, Mônica? Nos contratos antigos ainda estão sem essa informação de saldo devedor. Temos que esperar para poder atualizar o cadastro dos funcionários? Sim, é por esse motivo que quando foi liberada a portaria e o pessoal começou a abrir ticket aqui para o suporte perguntando como fazer, como colocar já as verbas rescisórias no cálculo da rescisão, eu falei, gente, calma, vamos ter calma, porque pode ser que mude. Então, só vão ser consideradas essas informações de saldo devedor a partir do dia 23/7, porque os bancos não estavam fornecendo essa informação para o portal Emprega Brasil e por isso que a gente não conseguia ter esses percentuais. Alguns estavam e outros não. Aconteceu também situações assim de perguntarem para a gente por que o empréstimo tem um percentual e por que o outro não? Porque eram de bancos diferentes e eles ainda não estavam fornecendo essas informações porque ficou muito em cima da hora. Então, por isso, a prorrogação aí para o dia 23/7. Não entendi sobre o termo de quitação. Vamos ter que preencher dentro do contrato. Vocês vão pegar essa informação lá no portal Emprega Brasil ou no DataPrev e aí vão colocar, vão anexar, carregar esse arquivo aqui para quitação do contrato, tá? Para que ele deixe de considerar parcelas futuras, tá bom? Riatla perguntou: será feito um passo a passo além da live na base de conhecimento sobre esses procedimentos? Sim, nós vamos fazer, vamos liberar para vocês, tá? Taylor, perguntou: e quando o funcionário diz que não pegou empréstimo, como faço? Gente, se está aparecendo o nome dele no arquivo, tem que descontar, porque às vezes ele sai mexendo
contratam, fazem a contratação ou está simulando, acaba contratando, e aí a gente não tem muito o que fazer. Se está um nome lá no arquivo, precisa descontar, tá? Mônica perguntou: já foi perguntado, mas ainda não foi respondido. Como saber se o colaborador aderiu ou não à garantia? Quando o colaborador fizer o empréstimo consignado a partir do dia 26/6, que foi a partir dessa data que foi possível ele selecionar a opção de garantia ou não, essa opção aqui vai ficar marcada. Optou por garantia FGTS. Quando vocês fizerem a importação desse novo contrato, essa opção aqui vai ficar marcada. Respondido? A folha já informa quando tem desconto parcial. Sim, no momento que a gente está fazendo o cálculo da folha, ele demonstra a informação. Olha, o funcionário X foi descontado R$ 50, está faltando R$ 100. E aí você precisa sinalizar esse funcionário de que está faltando R$ 100. Pode ser 1 centavo, gente. Teve caso sim de 1 centavo. Tem que mandar o termo para ele, tá? O comunicado. Pode voltar no web service? Sim, claro. Quero que vocês usem bastante esse web service, gente. Aqui, ó, a gente vem em integrações, importações e exportações, importar empréstimo e consignado. Esquece essa partezinha aqui de arquivo salvo em disco. Vem aqui embaixo logo, ó. Web service. Clica em contrato e parcela mensal. Seleciona o período. Seleciona as empresas. E aí você vai fazer a busca. Quando você clicar em buscar, ele vai aparecer aqui o CNPJ da empresa, o CPF do funcionário, a matrícula, para que apareça todas as informações certinhas. Novamente, o CPF e a matrícula precisam estar exatamente como consta no portal Emprega Brasil, tá? E aí vai aparecer o número do contrato e o valor da parcela. Aparecendo as informações, você vai clicar em importar e já vai direto para o cadastro do trabalhador. Pode deixar todas as empresas nessa busca? Gente, eu recomendo fazer empresa por empresa, mas vai de cada um, tá? Porque se tiver alguma informação, o funcionário está com a matrícula incorreta, até você descobrir qual é a empresa, se você trabalha com muitas empresas, é um trabalho moroso. Então, o ideal é fazer empresa por empresa, tá? Gente, o link da pesquisa de satisfação está subindo aqui nos comentários. Eu peço que vocês respondam, por favor, com as suas dúvidas. Conta pra gente o que vocês estão achando da live, tá? As perguntas, eu sei que são muitas perguntas, as que não foram respondidas, vocês podem abrir um ticket que eu vou responder posteriormente para cada um, tá bom? Israel perguntou, por exemplo, um funcionário fez empréstimo lá em 2024 e minha empresa não efetuou esses descontos. Qual seria o procedimento a ser adotado pela minha empresa hoje, uma vez que nunca fez esse desconto? Então, o e-consignado, ele começou em março de 2025. Então, você não precisa fazer nada. Se ele não fez o pagamento ou vocês como empresa não fez esse pagamento, esse desconto, então, ele teria que ver diretamente com o banco. Era o quê? Era um convênio da empresa com o banco? Como é que funciona? E se a pessoa não tiver saldo de FGTS suficiente? Aí ele vai descontar o que tem ali. Se tem R$ 10, ele vai descontar os R$ 10. A incidência sobre no evento precisamos atualizar manualmente porque já temos rescisões.
Essas rubricas, gente, elas já estão com a flag e consignado marcadas, mas é o que eu estou falando com vocês. Só a partir do dia 23/7 que vai passar a valer essas informações. A gente está terminando alguns testes para poder liberar uma versão já toda redondinha para vocês fazerem esses cálculos já certinhos, tá? Acredito que até semana que vem, segunda ou terça mais ou menos, a gente já tenha essa versão. Como vou saber se o funcionário quitou ou não? Se você acessar o DataPrev, vai ter o termo de quitação lá. E aí você vai poder baixar esse termo e colocar aqui no Persona, tá? Ou se ele já quitou, e não aparece mais nenhuma informação, o sistema já entende que já quitou. Não tem mais nenhuma informação para descontar, ele não vai descontar nada na folha. O que não pode que estava acontecendo muito. O pessoal com preguiça de ir lá no portal do Emprega Brasil todos os meses pegar o arquivo, porque não sabiam dessa API, que é o Web Service, cadastrava todas as parcelas, que era assim que a gente fazia antigamente. E aí está incorreto, porque o funcionário ele pode refinanciar, ele pode quitar o empréstimo, e aí olha se você desconta uma coisa que não era mais para ter descontado. Então, todos os meses essa consulta precisa ser feita e em caso de rescisão, todos os dias a consulta precisa ser feita. Fez a rescisão, já manda para o E-Social para não ter divergências, tá, gente? Essa eu acho que é a dica de ouro. Fez aqui, colocou a informação de contratos, parcelas e dados para rescisão. Quando você for calcular lá a rescisão, já manda para o E-Social. Porque se tiver divergência de informação, depois você vai ter todo o trabalho para refazer, tá? Por nada, Mônica. Eu que agradeço a interação de vocês por aqui. Maiara perguntou: se o contrato for quitado, no caso da folha, também terá que ser marcado que foi quitado ou permanecerá como está sem atualização? E a atualização ocorreria somente na rescisão. Então, se o nome do funcionário não vem mais no arquivo, entende-se que aquele contrato ou foi extinto, o funcionário refinanciou, né, fez outro contrato. Mas se não tem parcela, ele não vai descontar, tá bom? Por isso que é importante a gente não deixar nenhuma outra parcela, cadastrar parcela de agosto, de setembro, para poder adiantar o serviço, que não é legal, gente. Vocês podem ter consequências com isso. Então, todos os meses façam as buscas aqui pelo web service, tá? Riatla, meu web service não está conseguindo fazer busca, diz que não encontra o certificado. Será que é a versão? Configure o certificado novamente, Riatla, dá uma olhadinha, tá? Eu sei que no mês passado, entre os dias, eu acho que foi dia 22 e dia 26, ninguém estava conseguindo acessar, porque teve essa manutenção por conta dessas mudanças e aí ninguém conseguia importar, solicitar novos empréstimos, mas agora está normal, tá bom? Luciene perguntou: e se eu não pegar o termo de quitação do site, Nasajon vai continuar descontando? É o que eu falei, gente. Se não tiver parcela no arquivo, ele não vai descontar, tá? Por isso é importante todos os meses fazer essa busca. Por nada, Vera. A Raimunda comentou aqui com a gente: eu já cadastrei manualmente os empréstimos e quando fiz a importação pelo web service, vai duplicar? Acredito que não vai duplicar, mas pode ser que o valor esteja diferente, porque o funcionário pode amortizar, ele pode ter trocado. A gente aconselha a não fazer isso, a deixar só a parcela mensal, tá?
Carol, como proceder quando o funcionário já pagou o consignado, mas o empregador que está devendo guias? Assim, devo continuar descontando o valor em folha? Olha, eu oriento você a verificar com o seu órgão de consultoria, tá? Porque assim, se já descontou do funcionário, não repassou, não pagou, não fez o pagamento dessa guia, é apropriação indébita. Então, o ideal é verificar com o órgão de consultoria como proceder nesses casos, tá? Porque pode gerar até processo, porque se o funcionário já descontou tudo que tinha que descontar e a empresa não fez o repasse do valor, aí realmente é complicado. Ao importar o arquivo CSV do portal, o sistema está substituindo os valores de forma errada, como se os campos estão sendo direcionados errados. Sabe me dizer o porquê? Me informa a versão que você tá, porque eu fiz a importação aqui na 218 e tá certinho, tá? Maiara perguntou: essa questão dos empréstimos já quitados também deve ser observado na folha de pagamento ou só na rescisão? É importante ver, na folha de pagamento, se não tiver nenhuma informação aqui do funcionário, vocês podem dar uma olhadinha, se for, por exemplo, um empréstimo que vocês já conhecem, a rotina do DP. Então, se vocês, verificarem que tinha muitas parcelas e a parcela não apareceu, o ideal é dar uma olhadinha lá no portal Emprega Brasil para ver se já tem esse termo de quitação de empréstimo ou não, para ver o que que aconteceu, porque também pode ser erro deles. Quem importou o CSV no mês passado percebeu que em alguns contratos estavam duplicados. E aí, quando chegou para a gente foi analisar o arquivo, a gente viu um funcionário estava com dois contratos, estava tudo duplicado. Então, não foi um erro da Nasajon, foi um erro de lá que eles estavam emitindo. Então, é sempre bom conferir como que estão essas informações, tanto no portal quanto aqui no Persona, tá? Os empréstimos contratados antes de 26/6, teremos que colocar manual as informações da garantia e o saldo devedor conforme o site do DataPrev ou pelo web service em porta automático. As versões que vão ser disponibilizadas nos próximos dias, ele já vai ter essa informação, tá? A garantia do FGTS é só a partir do dia 26/6. Agora, os contratos antes de 26/6 são as verbas rescisórias. E aí sim, a importância de analisar qual o percentual que está lá. Alguns bancos ainda não atualizaram, tá, pessoal? Por isso essa margem até o dia 23/7. Israel tentou fazer a consulta no web service e deu erro. Não foi possível estabelecer a conexão utilizando o certificado configurado. Tenta configurar o certificado novamente, tá bom? Uma pergunta importante. Como saber se o funcionário não permitiu o desconto na rescisão? É, Depende de quando ele fez o contrato, é o que eu falei com vocês. Se foi antes de 26/6, as verbas rescisórias vão entrar nesse cálculo. Agora, se foi depois de 26/junho, aí tem a opção que o funcionário vai colocar lá e no momento da contratação, e aí quando a gente fizer a importação aqui, ele vai mostrar para a gente se teve ou não, tá? Então, por isso a importância de utilizar o web service. Para fazer a rescisão é pela API, no painel de integração ou na aba de rescisão e apertar em e-consignado. Esse é um atalho, gente. Vamos lá. Deixa aqui. Vocês podem fazer por aqui mesmo. É um atalho para vocês não precisarem fazer todo esse percurso, tá? E aí, eu quero demitir o Joãozinho. Então, vem aqui, coloca o número do Joãozinho, vem um e-consignado, é porque eu estou sem o certificado para poder fazer
essa busca. E aí ele já abre essa tela de importação de empréstimo consignado, eu vou preencher as informações, o Joãozinho já está selecionado aqui, eu só vou buscar e ele vai trazer todas as informações, incluindo o percentual e o saldo devedor, tá? Isso nas próximas atualizações. Acho que a gente vai ter uma live em agosto, e aí eu já consigo trazer para vocês todas essas informações bonitinhas, os links dos artigos já certinhos, para a gente poder ficar na mesma página, tá? Mas os empréstimos anteriores a essa data será seguidas as mesmas regras, mesmo sem os funcionários terem optado. Todos os contratos feitos antes de 26/6 possuem o desconto das verbas rescisórias, tá? O que vai modificar é o percentual, que a gente não sabe se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, até 35%. Mas todos antes de 26/6, eles têm o desconto das verbas rescisórias, tá? Não era falado isso. Muitas pessoas que contrataram nem sabiam, só quando foram olhar o aplicativo do CTPS Digital. Se você for olhar agora, se você tiver um contrato, você vai ver lá que tem um percentualzinho. E aí é esse percentual que vai aparecer aqui no Persona quando a gente for fazer a importação dessas informações. Tá bom, pessoal? Funcionário já demitido ainda aparece os empréstimos no portal. Gente, se o funcionário já foi demitido, desconsideram. Tem uma informação aqui, ó, incluir trabalhadores desligados antes do período. E aí, quando você for buscar pelo web service para que isso não aconteça, você desmarca essa opção, tá? Que aí ele não vai trazer esses funcionários que estão desligados, eles vão mostrar só os ativos. Poderia voltar em onde emitir a carta de débito da parcela menor, claro, gente. Fica aqui em funcionários, relatórios, listagens, empréstimos e consignado e comunicado de desconto parcial. E aí eu vou colocar a competência que eu quero, vou selecionar os funcionários e vou clicar em visualizar. E ele vai me mostrar. A empresa precisa enviar, obrigação, gente, eu vou bater nessa tecla, obrigação da empresa enviar essas informações para um funcionário, seja por e-mail, seja impresso, mas precisa enviar. Conseguiu pegar? Ah, teve uma informação também que eu fiquei de falar, que foi sobre o acompanhamento do e-consignado. A gente tem esse relatório aqui também, que fica também funcionários, relatórios, listagem, empréstimo, e-consignado e acompanhamento. Ele vai aparecer o período dos empréstimos, eu vou clicar em visualizar. Deixa eu botar aqui com a data anterior. Ele não está aparecendo. Pronto, ele vai mostrar para mim o nome do funcionário, a empresa, o banco, o número do contrato, o valor do empréstimo, o que já foi quitado e qual o valor da parcela, tá? Esse aqui é um acompanhamento que a gente tem. É porque como eu tenho poucos funcionários aqui, então ele só vai aparecer esse que a gente está fazendo os testes. Mas é um relatório bom de fazer esse acompanhamento. De novo, é em funcionários, relatórios, listagens, empréstimo e consignado e acompanhamento. Todos os relatórios referentes a empréstimo consignado, vocês conseguem nesse menuzinho aqui, tá? E a gente também tem artigos na base de conhecimento.
Na versão do Nasajão, ele vai calcular os percentuais nas verbas rescisórias do contrato antigo? Sim, se for anterior a 26 de junho, ele vai considerar as verbas rescisórias. E aí você vai precisar fazer essa consulta, tanto no webservice, ou se quiser fazer manual, você pode pegar essas informações que são fornecidas pelo DataPrev, preencher lá no cadastro do empréstimo e aí sim fazer o cálculo dessa rescisão. Todos, gente, sem exceção, todos contratados antes de 26 de junho, eles têm as verbas rescisórias, precisam ser descontados as verbas rescisórias até o dia 22 de julho. A partir do dia 23 de julho, que aí vão ser consideradas essas mudanças, tá? De quem optou, quem contratou esses novos empréstimos com garantias. E aí sim a gente vai passar a observar essa informação da garantia do FGTS. Aí o ERI, quando apertar o e-consignado na tela de rescisão, não preciso cadastrar mais nada para sair os descontos? Sim, você vai clicar na rescisão, você vai praticamente fazer o atalho do web service, né? Deixa eu colocar aqui, funcionário 6. Para você não precisar ir aqui no menu integrações, fazer aquele rolê todo, você vem aqui em rescisão, coloca o funcionário e clica em e-consignado. E ele vai abrir essa tela aqui. Nas próximas versões que a gente vai liberar, ele vai mostrar o percentual, tá? E o saldo devedor. E todas essas informações, quando você clicar em importar, elas já vão ser levadas para o cadastro do empréstimo consignado do trabalhador. Tá bom, pessoal? Olha, são muitas perguntas, eu sei que eu não vou conseguir responder a todos, o tempo é muito curtinho. Então, eu vou pedir para vocês, se ainda ficaram com dúvidas, se estão com questões de certificados, abram um ticket para a gente que a gente vai analisar cada caso aqui, tá bom? Eu quero responder a todos assim que possível. Espero que essa live tenha sido esclarecedora para vocês, que tenha agregado conhecimento. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Comigo, vocês podem abrir o ticket lá. Agradeço pela parceria de vocês até aqui, pela interação que vocês tiveram. E até a próxima. Em agosto, provavelmente, a gente vai ter, e com um sistema já mais completinho, com a versão, aí eu trago também as informações das advertências. Nós vamos fazer outra live sobre o assunto, tá, Débora? Fica tranquilo. Com as advertências, com os prints explicando melhor todos esses cálculos, tá bom? Agradeço a companhia de vocês mais uma vez e contem comigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.